Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Mascarenhas mais uma vez aqui no nosso podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Pessoal, no episódio de hoje nós trouxemos um assunto que é bem interessante, interessante para aqueles que são acadêmicos, RTs, aqueles que são pesquisadores e até mesmo para os produtores rurais, por que não? Nós vamos falar sobre a importância da língua inglesa para quem vai atuar e para quem atua no agronegócio. E para tratar desse assunto, nós convidamos aí nosso amigo, querido Gustavo Pegorer. Seja muito bem-vindo. O podcast é seu, é a sua casa. Vamos bater esse papo aí bacana, super importante para o desenvolvimento do agronegócio. Valeu, Fábio. Obrigado aí pelo convite, pela disponibilidade, né? E a gente vai falar assim de um assunto que tava comentando agora de pouco, né, com alguns alunos ali na escola, falou, quem que não precisa de inglês? Né? Exato. Se chegar alguém na rua ali de 0 a 10, qual que é a necessidade? Todo mundo vai falar 9, 10. E eu acho que pro agro a gente vai voltar aí de 0 a 15, né? Porque tem uma necessidade muito grande nesse setor e é um setor que movimenta muito o nosso estado, né? Sem dúvida nenhuma. Então, as chances de crescimento, as chances de evolução para trazer coisas novas aqui de tecnologias tem que envolver aí um estudo internacional, né? E aí a gente envolve língua e a gente vai falar sobre esse assunto. Legal. E para agradecer aí a sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo com a gente preparou aqui uma pequena lembrança para os nossos convidados, nossos visitantes. Então, peço que você abra para ver o que é aí, ó. É bem característico aí do nosso podcast, uma canequinha aí para você tomar um café, um chá, uma água. Que legal. Gostei. Leva lá com bastante carinho para deixar na sua mesa. Vou levar lembrar mesmo do nosso podcast. todo dia de manhã, chegando na escola, eu já tomo um cafezinho e vai ser agora com agrociência. Aí sim, legal. E bom. Então é isso, ô Gustavo. Vamos lá, vamos bater o nosso papo aqui, que eu acho que ele realmente é muito importante, como nós dissemos. E o inglês é uma língua que a gente sabe que ela é mundial, né? A língua mais falada do mundo aí. E para o agronegócio, onde que está a importância disso na sua visão, na sua percepção? Como que você acredita que pode impactar aí as pessoas do agronegócio, não só da nossa região, mas do Brasil como um todo? Sim, por que não, né? Eu vou contar uma história para falar um pouquinho sobre essa questão do agronegócio. Tá. Que quando vou voltar 10 anos atrás. Ali, Adoro história é bom. Quando eu fui me aventurar em empreender, né? Eu abri a escola, eu falei, e agora? Quem que vai ser meu cliente, né? E uma das primeiras ligações que eu recebi foi de um agrônomo. Então, acho que era Henrique o nome dele, se eu não me engano. E eu falei, e aí, cara, o que você precisa do inglês e tal? Ele falou, cara, eu sou agrônomo, acabei de me informar e entrei numa multinacional agora e se eu não aprender inglês, meu supervisor falou que eu tô fora da empresa. Então, eu acho que é melhor eu aprender... Matheus o nome dele, não era Henrique não. Matheus. E aí eu falei, cara... Realmente esse é um nicho que a gente precisa explorar. Então, eu vejo assim, tem algumas vertentes. Então, tem o quesito mais profissional, né, para aquelas... a galera que hoje a gente mais atende na escola, que é em relação ao agronegócio para o mercado de trabalho. Então, essas empresas hoje, com a globalização, elas precisam ter relações internacionais. Então, aí a gente falou de relações internacionais, a gente fala de uma língua única, Exato. Que é o inglês. E aí, certamente essas pessoas vão ter o contato com pessoas na Índia, na China. A gente tem alunos agora que estão até viajando, foram para a Noruega. E assim, se a gente perguntar qual que é a língua que vocês vão falar lá, é o inglês. Então, para esse ramo, especificamente mais para o lado profissional, né? Então, vendo o crescimento do candidato ali, sendo supervisor, gerente e tudo mais. E para o lado ali mais para a parte de estudos, né? Então hoje, se for fazer uma formação de mestrado, doutorado, você precisa fazer uma prova. Sim, né? Sem dúvida. Independente da área, mas falando um pouco mais do agronegócio, ele vai ter que fazer uma prova de inglês Até e não tem escapatória. Fazendo um adendo aqui, né? O nosso programa de pós-graduação ali da UFGD, né, o PPG Agronegócios, assim como todos os programas de pós-graduação, eles exigem, né, uma proficiência
numa língua, né? Sim. Normalmente a turma escolhe o inglês, né? Que está mais habituado. Exatamente. Não precisa ser necessariamente só o inglês, pode ser espanhol, francês, outra E a gente língua. tem até uma questão, né? Todo mundo, eu mesmo fui um desses caras, né? Falar assim, vou optar por espanhol porque é uma língua mais próxima do português. Rapaz, E ali a gente escapa, né? Na hora que a gente acha que vai se dar bem, por causa que é próximo do português e o não espanhol é ali. bem por aí, não. Então hoje eu já aconselho outra coisa. Falei, cara, vamos estudar inglês, que com pouco tempo aí você já consegue ter um sucesso na prova, porque se você for optar para espanhol achando da proximidade, não dá certo. Exatamente. Você estava dizendo que para as grandes empresas, né, para as multinacionais aí da região, elas, não só da região aqui do Mato Grosso do Sul, Grande Dourados, no Brasil como um todo, as grandes multinacionais, elas procuram pessoas, né, profissionais que realmente tenham esse domínio. Hoje em dia o inglês ele não é mais diferencial em lugar nenhum, né? Ele Sim. é pré-requisito já, né? É algo assim que tem que ter, se não tiver tá fora. Né? A pessoa que não fala inglês ali quer trabalhar numa multinacional, ele já tá para trás da grande maioria, não é mesmo? Antigamente era um diferencial, hoje é obrigatoriedade. Então, se você não fala inglês, você pode estar correndo risco aí de perder oportunidades. Exato. Ou até mesmo não chegar onde que você deseja ali na área profissional, né? Então, Sim. você acaba deixando de lado muitas oportunidades, até mesmo não só do trabalho, mas em quesito de viagem, algo mais social, né? É isso que você falou, é isso mesmo, a questão da viagem, né? Muitas empresas ela mandam o profissional para matriz, para fora do país, para enxergar, conhecer outras realidades, conhecer a própria fábrica da qual ele está representando, seja de máquinas, equipamentos, defensivos, né, produtos, insumos em geral, né? Então é muito interessante essa experiência de ir visitar a matriz, né? Exato. E como é que ele vai fazer se ele não tem o inglês? Esse caso que eu contei desse aluno que está viajando agora, ele trabalha de maquinários, né? Então, de tratores e peças ali, e ele foi visitar exatamente a fábrica na Noruega. Então, ele atende de São Paulo para baixo aqui, né? Toda a região pega Mato Grosso do Sul, São Paulo, tudo que nessa região centro-oeste. E aí ele subiu de cargo, ele precisou conhecer um pouco mais a indústria e o inglês ajudou ele. Sorte que ele estava formado. Ele já estava... ele está fazendo comunicação avançada, já tinha se preparado antes. Sim. E até um dos quesitos que ele conseguiu o cargo, né, um pouquinho mais para cima ali do que ele sonhava, foi por conta do inglês. Do inglês que ele estava dominando já. Já que você está preparado, você, né, vai ter essa oportunidade. E tem um outro fato que eu acho que é importante a gente salientar, que muitas vezes as pessoas não se atentam mesmo, não é que elas não sabem, é que não para refletir. Por exemplo, um operador de máquina, o cara que vai operar uma máquina, essas máquinas, elas são importadas, né? Para não falar besteira, porque não conheço, né? Pode ser que não seja em português essas máquinas. Todo ali o equipamento ali, que aparece no display dela ali, pode ser que venha em inglês. Como é que ele vai operar? Os comandos, né? Exato. Então, já é uma situação na qual, desde o operador até o dono da propriedade, né, o gerente, supervisor de uma propriedade rural, ele precisa estar atento a essa questão do inglês para que ele possa realmente explorar e extrair o máximo daquele equipamento. Exatamente. E com relação à fluência, assim, o que você me fala? Nessa área do agronegócio, tem muitas palavras específicas, assim, muitos jargões, sei lá, dialetos, alguma coisa que tem que ficar atento? É diferente de outras áreas, indústria, por exemplo? Sim. Alguns comandos, igual a gente falou de maquinário, eles acabam sendo bem comuns, né? Então, no ramo mais de engenharia, parte, né, de produção ali, elas se assemelham. Mas existe sim uma coisa que, se eu falar assim, ensina num curso de inglês coisas de agronegócio, muito específico não, né? Então, a gente que precisa fazer? A gente, né, faz esse acompanhamento com esse aluno, até a gente teve um aluno que foi fazer um intercâmbio fora.
Ele se formou, ele foi morar numa fazenda lá nos Estados Unidos. Legal. E aí, qual que é a preparação? Ele precisa saber um pouco mais. A gente ensina semente, né, grãos, isso mas algo mais tipo adubo, fertilizante de cálcio, né, todos esses termos mais técnicos. Aí não, aí a gente tem que fazer separado com o aluno e a gente vai acompanhando ele mais no quesito do agronegócio, mais no vocabulário que ele vai utilizar. E aí é mais na prática mesmo que ele vai usando. Às vezes até eles já sabem, vão inserindo um pouquinho já junto com o professor, porque às vezes o professor também não sabe, né? Então é uma coisa muito técnica, mas a maioria dos comandos, a maioria do vocabulário, eles acabam, né, do dia a dia e a gente acaba passando pro usuário, né, pro aluno. Entendi. E essa aí seria, por exemplo, assim, uma aula mais personalizada, Exatamente. Né? Algo mais direcionado. Exatamente. Mas se a gente for parar para pensar, o grande lance, né, do brasileiro em si é a comunicação, né? Então, ele numa palestra ou numa convenção ou até mesmo receber alguém, ele vai ter que usar uma linguagem do dia a dia. Que aí ele vai, aos pouquinhos, ele vai colocando um vocabulário um pouco mais específico, mas ele precisa conseguir, né, fazer uma produção de uma frase, ele conseguir desenvolver numa conversa, igual a gente está tendo aqui, Sim. Mas aí ele vai colocando alguns tópicos, algum vocabulário que ele, né, de repente conheça mais no sentido mais específico da área. Vai incrementando o diálogo, né? Mas a grande dificuldade hoje, vou te falar, tá mais em formar as frases, mais a comunicação em si, do que necessariamente essas palavrinhas soltas. Porque se a pessoa já sabe essa comunicação, fica muito mais fácil dela conseguir se virar ali para os próximos passos, ali, os próximos vocabulários. Né? Então eu digo que a parte mais específica do assunto eu preciso do inglês técnico para a área do agronegócio. Realmente é muito bom. Mas se você não tem a comunicação, você vai só saber palavras soltas. E aí você vai precisar explanar alguma coisa ou, de repente, conversar, fazer uma palestra, um explicativo sobre aquele tema. Você não vai conseguir porque você só sabe o termo. Você não sabe falar. Se expressar. Você não sabe se expressar. Então, é o que pega um pouco mais. Então, o que a gente indica? Né? Sempre faça primeiro um acompanhamento, primeiro construa a base ali, para depois você inserir esses vocabulários mais específicos da área. Que realmente tem, né? Tem muita coisa. E até uma informação que eu tenho que passar, que nesses estudos e questões mais tecnológicas mesmo, que vêm de coisas novas, 3% está em português. Se a gente dá um Google ali, quero saber como funciona tal coisa. 3% está em inglês. 3% está em português. O restante está em inglês. Então, a falta de acesso a essas informações é que deixa a gente meio que... E a gente quer por tudo acessar, né? Mas aí precisa do idioma. A gente sabe que até na academia, né, quando a gente vai fazer uma pesquisa científica ou qualquer coisa do tipo, para escrever um artigo, tudo, os melhores materiais estão no inglês. Exato. Para publicar depois, a gente escolhe publicar em revistas em inglês. Porque ele vai ser mais lido. As chances desse material ser lido maior, inclusive. Então a gente, quando escreve em inglês. Ou escreve em português e traduz para submeter numa revista para ser publicado em inglês. Então, assim, a gente que entra na academia, né, no mestrado, doutorado, que precisa fazer uma pesquisa, já entra sabendo que tem que saber um mínimo de inglês ali, pelo menos para saber procurar o material. Exatamente. Então, e aí só o termo específico talvez não funciona, né? Não resolve. Porque aquele termo ele vai estar dentro, vamos pensar ali na leitura, né, na interpretação. Ela vai estar dentro de uma frase. Mas eu só sei aquele termo, só sei aquela palavra, eu não vou conseguir interpretar a frase. Principalmente quando você vai fazer uma revisão bibliográfica, né, uma revisão de literatura, enfim. Você precisa procurar muitos contextos, muitas palavras, e elas precisam estar dentro de um contexto. E ela solta, como você está dizendo, ela às vezes não faz sentido dentro daquele contexto. E aí você faz lá uma busca por palavra, vem um monte. Só que daquele monte que vem, você precisa separar as que realmente importam. E aí que entra essa questão de você conhecer o inglês e as concordâncias ali, como a gente tem no português. Para começar a fazer sentido, né? Para fazer sentido aquela palavra, né? Então, é um desafio para quem entra na academia e não tem
o domínio do inglês. Aham. Eu sei porque tem muita gente chega desesperada lá para nós e fala assim, gente do céu, eu preciso fazer a prova em 2, 3 meses. E aí a gente fala, calma que nós vamos fazer milagre, mas a gente vai fazer de tudo para que você... Porque é muito assim, principalmente se a gente for pensar para analisar, né? O cara que está ali fazendo a faculdade de agronomia, de engenharia agrárias, enfim, ele está pensando em se formar. E aí a preparação que ele está, na hora que ele chega para o mercado, ok, a formação acadêmica vai dar, né? Acadêmico profissional. Só que o mercado ele não está só exigindo essa mais formação. Só isso. Não é só isso. E aí na hora que ele se dá conta que ele precisa já se preparar, talvez já passou da hora. Ou está chegando muito próximo da hora. E a mesma coisa acontece com a parte acadêmica, né? Um mestrado, doutorado, se ele chega sem a preparação adequada, ele vai ter que acelerar bastante. Né? Desculpa. O ideal seria que esse preparo com a língua aí ele já estivesse antes de entrar na graduação. Olha, se eu fosse dar um conselho, eu falaria assim, a gente participa de bastante seminários e semanas acadêmicas, eu chego sempre com o recado assim, gente, aproveitem agora que vocês têm mais tempo, vocês conseguem adequar os horários, porque depois que começa a trabalhar e você vê a necessidade chegando na porta, aí acaba não tendo tempo mesmo, né? No meu caso, por exemplo, eu tô investindo na minha filha agora, enquanto ela ainda está na escola. E quando ela já entrar na faculdade, eu espero que ela já entre fluente. Sim. Já é um passo assim gigantesco diante da grande maioria que vai começar a se preocupar depois que forma. Exatamente. O quanto antes, melhor ainda, né? Porque depois de velho, vamos dizer assim, né? Depois de velho é tudo mais complicado. É verdade mesmo que a criança tem essa facilidade? Tem. Tem a questão da formação da caixa fonética. Então, os sons que ela ouve, ela consegue reproduzir muito mais fácil do que um adulto, né? Então, depois de um tempo, quando a gente já está mais velho assim, né? Depois de 30, 40, 50 anos, aquele som diferente é muito difícil da gente reproduzir. Então a criança, você vê, tudo que a gente fala em casa, ela repete. Sim. E ela vai acontecer a mesma coisa quando a gente insere qualquer idioma, né? Qualquer outra linguagem, ela simplesmente vai reproduzir. E aí vai chegando um dado momento que aquilo lá vai fazendo sentido para ela. Entendi. Então a fase primordial ali com 5, 6, 7 anos é onde que está começando a fazer essas formações de audição, de voz, né? E aí é onde que a gente pode inserir com muito mais facilidade. Não, a pronúncia da pessoa que aprendeu desde criança é fora do normal. Você já consegue ver nitidamente, assim, em comparação com adulto, né? Eu comecei a aprender depois de adulto. Aprende. Só que você vai precisar repetir mais, você vai precisar começar a fazer mais sentido, né? Exige um grau de esforço maior. Até essa seria a minha próxima pergunta, né? Um adulto hoje, vamos pegar uma pessoa que está entrando na faculdade ou na faculdade já, quanto tempo mais ou menos em média ele se leva hoje para sair do zero até ali a fluência, vamos falar assim? Vamos colocar aí... A gente aconselha bem estudado, bem direcionado ali 1 ano e meio para 2 anos. É bem variável também, depende muito do esforço da pessoa. Depende muito do esforço. É a mesma coisa, eu faço a comparação que a academia, né? Então, quando a gente está na academia, a gente segue uma dieta, né? Faz os passo a passo e tem a frequência, você vai ter um resultado um pouco mais rápido. Sim. Né? Então, hoje, assim, não existe metodologias que não vá dizer para você que você não tem que repetir. Então, a repetição vai fazer parte do processo, né? De uma aquisição de uma nova língua. Então, o que é a fluência? É aquela repetição, é você transferir do português para o inglês com uma facilidade maior, com uma velocidade maior. Uhum. Então, para que você tenha uma certa fluência em nível intermediário avançado, que é um nível para conversa, igual a gente está conversando aqui. Sim. Vamos colocar aí que leva em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Aí, um pouquinho mais para frente, aí a gente vai começar a trabalhar mais conceitos mais avançados, de conversas um pouquinho mais em situações de entrevistas de emprego com mais detalhes, assim, negociações.
aí que já começa a aumentar o vocabulário. E não adianta, né, cara? Pra quem parte do zero aí no aprendizado do inglês, ele tem que praticar todo dia, né? Não tem Todo como. dia. Você não pode ficar um dia longe da língua, daquele aprendizado, porque é igual aprender tocar um instrumento musical, né? Tem que praticar todo dia. Exato. Eu toco violão. E quando eu era criança, assim, cara, era todo santo dia tava com o violão na mão. E hoje eu tenho uma facilidade imensa de ouvir o som, assim, de uma música e conseguir saber ali qual que é o acorde, qual que é a cifra que tá, tudo certinho. Mas por quê? Fui treinado para isso, né? Então, o inglês, principalmente para o adulto, o que a gente vamos inserir com mínimos detalhes. Vamos colocar, por exemplo, o celular, em vez da configuração em português, vamos jogar para o inglês? Boa. Essa é uma dica que a gente dá ali logo de primeira. Já começou, já troca a linguagem. Ah, mas vou ficar perdido. Mas é aí que você vai se experimentando. Você vai forçando mesmo, né? Exatamente, vai forçando. Vai assistir uma série, um filme. Coloca a legenda em inglês. Ah, não vou entender nada, mas assim, vai inserindo esse vocabulário. Ou assiste uma vez um pedaço em português, depois passa para o inglês. Boa. A gente também tem uma grande questão da imaginação, né? Uhum. Então, imagina que você está, por exemplo, numa padaria pedindo um pão, ou quanto custa isso numa loja, por exemplo. É um experimento assim, muito fantástico. E com relação ao pensar em inglês, eu acho que é uma forma de praticar também, não é? Porque tem muita gente que pensa em português, traduz e fala, né? Exatamente. E tem gente que consegue pensar em inglês e já fala normal ali. Tem isso também, né? Tem. Eu vou falar, é bem difícil chegar nesse ponto. Tem que ser tem que ser um estudioso do dia a dia mesmo, ou até mesmo nativo, né? Para ele pensar nessa língua mãe dele, né? O que a gente sempre defende e a gente insere para o aluno é isso que a gente estava falando até anteriormente, né? Não leve o inglês como tradução, né? Não fique pensando palavra por palavra querendo traduzir. Sim. Como que é, por exemplo, microfone em inglês? Aí eu só vou focar da palavra microfone. O que é caneca? Aí só vou focar na caneca. Mas se eu falar caneca, eu não vou conseguir me comunicar, né? Então, eu posso colocar o que envolve a caneca. Pegar a caneca, soltar a caneca. Então, tem alguns conteúdos que vão junto com caneca que eu consigo, ao invés de pensar só a palavra soltas, eu introduzir algumas coisas, né? Então, a porta, abrir a porta, fechar a porta, que são coisas do nosso dia a dia. Aí eu começo a pensar mais por blocos e já pensando diretamente no idioma. Que ótimo. Isso facilita. Então, para um profissional, por exemplo, que ele vai vivenciar uma entrevista de emprego, por exemplo. Sim. Então, ele vai ter que saber falar sobre a rotina dele, ele tem que falar sobre as experiências anteriores, o que ele fez, o que ele pensa em fazer para a vida dele. Ele vai ter que falar sobre o passado, sobre o futuro, sobre o presente. Então, ele vai ter que já visualizar alguns blocos que são de apresentações pessoais mesmo. Uhum. Então, e uma dica nesse caso do profissional do agronegócio seria ele começar a ler materiais relacionados ao assunto da área de atuação dele em inglês, né? Procurar materiais na língua já, né? E para ir tentando praticar ali já, né? Uhum. Uma dica seria essa. Tem muitos professores que já durante a caminhada acadêmica ali já passam bastante textos, artigos, né, em inglês para desafiar mesmo o estudante, né? Sim. Para que ele já comece a ver a necessidade já, ou se ele já sabe, ele já sai na frente também, né? Bacana. Já tem esses acessos. Mas é uma forma muito boa, introdutória. No começo pode não fazer sentido, mas a partir do momento que você vai, né, tendo contato, tendo uma certa relação ali com o idioma, você vai fazendo sentido. A dica é, não traduza ao pé da letra, não pega o dicionário e vai traduzindo por palavra, porque senão pode ser que dê errado. Não vai fazer sentido fazer sentido muitas vezes. Sim. Então, a gente até usa ali, né, quando você tem uma situação de uma música, algum texto, você já jogou no Google Tradutor? Ela dá um troço bem... Dependendo da frase, sem sentido nenhum. Sem sentido, cara. Agora ainda tá melhorando, né? A inteligência artificial tá ficando bem boa, próximo da nossa linguagem, né? Uhum. Então eles estão adaptando junto com a
com a língua materna do país, né? Sim. Digamos assim, o português brasileiro. Então tem muitas expressões, muita coisa que a gente escreve e não tem equivalência em inglês, né? E muita gíria também é do agronegócio, né? Com certeza. O Tem agronegócio muita- deve ter bastante gíria Tem que... muita gíria, tem muita coisa que a gente utiliza e acaba que não vai fazer sentido nenhum né? Às vezes aqui na região, né? No centro-oeste é uma coisa, mas lá no sul é outra coisa totalmente diferente. Né? Então verdade. imagina em outro idioma. Eu ia entrar nesse ponto com você que eu acho que é muito importante, não só aqui pro Brasil, mas para quando a gente fala de fora também, que são as questões culturais, né? Que não adianta nada aprender só o inglês, porque quando você vai fazer o inglês, estudar inglês numa escola, você acaba aprendendo muito da cultura dos outros países também, né? Sim. Tem muito essa questão até para você se familiarizar com aquela cultura e isso impacta diretamente no seu aprendizado, no seu relacionamento. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, eu tenho, na verdade, depoimentos de alunos que chegam e falam pra gente, depois de um intercâmbio fora, de uma vivência ali de 6 a 8 meses fora, eles falam, cara, melhor aprendizado da vida. Então eu aconselharia todo mundo a fazer. Eu não fiz quando era... O intercâmbio, no caso. O intercâmbio. Essas relações, né, de tudo, né? Na verdade, do dia a dia ali da pessoa, ela vivendo em outro país, ela aprendendo... É uma imersão mesmo, É uma né? imersão. E junto está relacionado ao idioma. Mas muito está também em relação ao convívio mesmo, né? Ao que ele vai ter ali em outra língua. Então, aprender novas formas de cultura, de plantas, enfim, tem muita coisa. Nossa, essa questão da experiência in loco, né? Que o intercâmbio proporciona, eu acho que é fantástico. Eu nunca fiz, tenho muita vontade de fazer, mas tá nos planos ainda, mas eu quero fazer. Com certeza deve agregar demais mesmo no aprendizado. Eu já viajei para fora, mas não fiquei mais de 15 dias, assim, né? 15, 20 dias. Sim. Então, aquela imersão eu não tive ali de mais de meses. Deve ser fantástico, viver na casa de... morar lá um ano na casa de um nativo, né? E o melhor é ir para um lugar onde não tem brasileiro, né? Exatamente. Você não tem saída. Não tem saída. Força, e aí, cara, todas as situações que você vive no seu dia a dia, uma diferente com a outra, você vai aprendendo, né? Então tem uma que você vai, aconteceu alguma coisa, quebrei o dedo, vai para o hospital, você não sabe como falar isso. E vai vivendo, né? Aí a gente começa a pensar um pouco nisso, né? Agora, por um estudante que começou, vai ser bem difícil dele começar a pensar em inglês logo no começo. A gente sabe que tem muitos acadêmicos que têm recursos limitados, tanto recurso financeiro como recurso tempo. Né? É uma realidade muito presente, sobretudo nas universidades que eu atuo, no caso na UFGD. Que dica aí você daria para um acadêmico, um aluno, né, ou quem está recém-formando, né, que está com recurso tempo limitado, ou financeiro limitado mesmo, para ele, de algum modo, praticar o inglês, aprender o inglês e realmente entrar no mercado de trabalho aí com essa habilidade desenvolvida ou pelo menos já encaminhada? Entendi. Hoje na internet tem muita coisa, né? A gente tem até que filtrar, porque se a gente for, né, buscar mesmo ali, o acesso é muito fácil e às vezes a gente toma vários caminhos, mas não chega em lugar nenhum, né? Então, o primeiro passo é, cara, procure alguma coisa que para você faça sentido, que comece a inserir o idioma, mesmo sem você de repente fazer uma aula, né? O tempo ele vai precisar ter, não vai ter jeito, né? Agora, qual é a programação em relação à semana dele? A gente atende muito agrônomos ali que viajam, né? Então passam semanas fora, depois tem feira, depois tem expulsão, depois vai viajar, depois viaja muito, né? Cara, tá muito na rua, atende o estado inteiro, aí eles mandam mensagem pra gente assim, tô aqui lá no norte, lá pra cima de Campo Grande, não vou conseguir chegar pra aula. Tive que atender De repente chega e fala, tem como hoje, agora? É mais ou menos por aí. Então a gente sabe da realidade, né? E a gente vai adequando isso daí, né? Mas para aquele estudante hoje, universitário, que ele de repente trabalha durante o dia, vai para faculdade à noite, ele não tem nem um sábado direito, é uma maneira, de repente, se ele conseguir
adequar para uma maneira online, né? Ou algo mais assim. Mas, cara, nada dispensa o presencial e ele poder direcionar, ser direcionado. Porque eu costumo falar, cara, aprender, muita coisa a gente aprende sozinho. Sim. Né? Então, como fazer tal coisa? A gente coloca no Google ali e acabou. É rapidão, né? Agora, de repente, ter a ciência, ter a metodologia de alguém que já passou pela mesma coisa e fez algo mais rápido, a gente poderia pegar um caminho mais curto. Eu sou um caso vivo dessa questão da metodologia. Eu passei... Eu acho que eu tive um trauma de infância, porque, sei lá, cara, na época da escola, a gente sabe que a escola brasileira ela não tem a cultura de realmente ensinar o inglês. Ela tem lá uma disciplina, um professor de inglês, mas o Brasil não ensina os brasileiros a falar inglês ou outra língua qualquer. Sim. Na escola. Sim. E eu lembro que na escola a gente tinha, né, as disciplinas de inglês lá e tal, mas, cara, quando eu cheguei lá pra Tati, eu não sabia o verbo to be. E ela falava assim, Fábio, mas como que você não consegue o to be, meu Deus do céu? Cara, não entrava aquele negócio na minha cabeça. Parecia que era um bloqueio mesmo, lá daquela época, sabe? Sim. Então, assim, começou lá, aí eu tive outras experiências em outras escolas, né, que também não deram muito certo. E pra mim, particularmente, no meu caso, o que deu certo foi o personal, né? Assim, eu ainda não sou fluente em inglês, mas o método que eu gostei, que eu me adaptei, foi o personal. Sim. Né? Que é eu e o professor ali, no caso, né? Vai tendo uma assistência, vai tendo uma condução porque melhor. Eu tenho uma particularidade, vou fazer uma confidência aqui pros nossos seguidores. Eu tenho TDAH. Olha. Minha filha também. E tem uma certa dificuldade de concentração, né? Eu tenho que me esforçar bastante para isso, né? Tudo que eu vou fazer eu tenho que me esforçar além do normal, se comparado aos outros. E quando eu tenho esse acompanhamento mais de perto, né, de um profissional, de um professor no caso, o meu aprendizado ele é um pouco otimizado, digamos assim, sabe? Diferente de uma turma. Se eu tiver numa turma, eu tenho um monte de distrações que me prejudicam, entendeu? Então são particularidades assim que a gente precisa entender de cada um para saber o que procurar também, né? Sim. Eu fui descobrir TDAH depois de velho, depois de adulto já, quando eu fui ver o caso da minha filha. Eu sabia que eu tinha tal ali, mas eu achava que era preguiça. Olha a ignorância, né? A gente não sabe. E aí depois você vai tratar, você vai, né, ver como é que funciona a coisa. E assim, é legal você se conhecer para saber que tipo de recurso você vai procurar. Você vai utilizar. Então no inglês para mim foi muito presente isso, né? Hoje no mercado existem várias metodologias, né? Então uma vai encaixar com o seu jeito de aprender, o seu jeito que você quer também. E o que eu aconselho, tem uns que chegam lá que aprenderam sozinhos também. Sim. E a grande questão o autodidata. O autodidata. Então, cara, tem gente que chega lá na escola, é bem raro acontecer, né? Mas tem gente que chega e fala, tive contato, ouço música, vejo algumas séries, tem algum contato e na hora que você vai fazer uma conversa com o cara fala fluente. Eu tive um colega no doutorado, no mestrado, que ele era fluente. Não sei se você conhece o Gabriel Jagger. Ele é professor, inclusive, já. Ele aprendeu sozinho, dá aula sozinho. Foi pra Holanda, fez 6 meses lá, 1 ano, não sei, na Holanda, o doutorado dele. Tranquilo. Ensina bem. Traduz. Recentemente a gente teve até que ele entrou no último livro nosso, mas para ter a formação profissional, só para ele ter o certificado de... Fez uma avaliação. Fez a avaliação, entrou e ele falou, cara, pela fluência, você não precisa fazer aula. Ele falou, mas eu preciso do teste, de um certificado internacional que eu sei e qual é o meu nível, né? E aí ele fez só o último livro para ele ter um pouco mais de vocabulário, entender como funciona a prova e tudo mais. Né? Porque precisa hoje, né, um certificado internacional. E aí ele fez só a prova, mas basicamente assim, não teria problema nenhum se ele fosse para fora e conseguia tranquilamente... Mas são raros os casos, né? É raros os casos. Então assim, em resumo da história programe-se financeiramente, programe-se em relação a tempo e faça uma boa escolha na hora de escolher uma metodologia, de escolher uma escola, ou até mesmo esses cursos online. Funcionam. Mas o que a gente ouve muito
não consegui me programar, ou entrei naquele curso online e acabou me frustrando, ou tive experiências, igual você disse, né? A experiência anterior, naquilo lá que você teve, impacta muito no aprendizado antes. Sim, com certeza. Do de agora, né? Então, a gente até gosta de entender um pouco mais sobre as experiências anteriores, porque tem gente que, por exemplo, assim, não quer uma aula particular, ou teve uma outra que teve aula com criança, por exemplo, né? Com adolescente. Pô, o vocabulário é totalmente diferente. Então não faz sentido, né? E aí essas experiências anteriores fazem que a gente tenha algumas escolhas futuras já com base naquilo lá que a gente viveu. Então, mas nunca tive acesso à escola, nunca, só no ensino médio. Programe-se financeiramente, programe-se em relação a tempo, porque você vai precisar, independente da metodologia que você vai escolher. O tempo vai ser crucial. Tem que dispor um tempo, não só de ir na escola, mas de praticar em casa também. É uma nova habilidade que você vai aprender. Então, assim, exige ali, vamos colocar em médio, com as aulas já umas 3 horas semanais. Pelo menos, né? Pelo menos. Para praticar e como que eu posso dividir? Eu posso dividir isso a cada 5 dias, fazer meia hora por dia. Sim. Cada 6 dias ali, meia hora. Dá para fazer. Mas o bom é ter o contato diário, o máximo que puder. O máximo que puder. Né? Ouvindo, falando, pronunciando, lendo. Lendo. Tem muito podcast em inglês. Olha aí. Que dá para ouvir, outra oportunidade também. Então a inserção não vai faltar. Será que tem podcast do agronegócio em inglês? Cara, essa é uma boa, vou procurar, hein? Não exatamente, conheço. Hein? Essa Agrobusiness. Agrobusiness. Essa também não sei não te responder. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, vou dar uma olhada. Cara, até para dar uma praticada no inglês, quem sabe, né? Boa. É um assunto que chama atenção, que a gente gosta, vocabulários novos e tal. Olha aí. Que legal. Teve uma informação que você me mandou aqui, antes da gente fazer esse bate-papo, com relação aos brasileiros que são fluentes, que eles conseguem ganhar mais, né? Mais do que o dobro, inclusive, no início de carreira, do que a grande maioria que não fala inglês. Exatamente. Isso é bem impactante, na verdade. Chama muita atenção. Chama muita atenção. E são pesquisas que são recentes. Certo. Então, centros ali de recrutamento, né, que passam... Até saiu na Veja, que eu te mandei, eu acho que era do Jornal Nacional, né, na Globo. E falou, cara, no mínimo 70% que ganha mais. No mínimo. Em média... de 45% a 60%. Caramba! É muita grana que a galera deixa de ganhar. Então, aí tem aquela história, né? Eu não tenho dinheiro para investir hoje no inglês. Mas a perca lá no futuro é muito maior do que o dinheiro que você deixa de investir hoje. Então, a programação está muito ligada ao resultado que você quer, né? Então, assim, hoje eu vou investir, sei lá, 300, 400 reais no mês, mas lá na frente eu vou ganhar 2, 3 mil a mais por mês. Pois é. Então, é um investimento, É um investimento, né? E é uma coisa que eu falo para os pais, né? Ninguém vai tirar isso da criança, né? Do aluno. Ninguém vai conseguir tirar esse conhecimento, né? Sim. Então, é uma coisa que tem que estar ligado, andar junto ali com o mestrado, com o doutorado, com a formação que a pessoa vai ter. É verdade. E você, como proprietário de uma escola, o que você acha que vai ser aí para frente, né? O aprendizado do inglês, você acha que vai mudar muita coisa, não? Com a ascensão agora da inteligência artificial, especificamente para a área do agronegócio, o que você vislumbra aí no futuro e o que você sugere aí para os nossos seguidores acompanhando aí as suas dicas? Legal. Fábio, a gente está vendo muito a ciência andando junto com a tecnologia e a tecnologia tomando frente, né? E quando a gente fala de tecnologia, não tem como a gente... Agora mesmo a gente estava falando sobre drone, né? Sim. Os drones. E para construção e manutenção, a gente vai ter que lidar com alguém de fora, o inglês e tudo mais. Antes de você continuar, só você falou do drone, quero fazer antes que eu esqueça. Eu estava acompanhando um colega meu que é piloto de drone. O drone, pra você ter uma ideia, parece que você tá pilotando um avião de verdade. Sério? O controle do drone, ele conversa com você. Agora, duvido você acertar que língua o drone fala com você. Ele fala tudo em inglês.
Tudo em inglês. Sabe quando você assiste um filme assim que o avião vai pousar ou qualquer coisa, eles ficam soltando umas vozes, né? Sei lá, altitude, alguma coisa assim. O controle Eu nunca conversa vi contigo também, só que tudo em inglês. Ele fica falando com você. A altitude do drone, a velocidade, enfim. É interessante isso. Eu vi agora nas feiras que eu estava visitando, eu estava observando. Olha aí, mais um motivo pra galera aí que quer trabalhar nessa área, né? Que a área da pulverização por meio de drone tá crescendo bastante. Tá muito aí, em alta, né? Tá muito em alta, tá né? Muito então quem quer entrar nesse mercado aí, então já saiba que o inglês vai ser fundamental aí para você conseguir pilotar um drone. Principalmente para os primeiros comandos ali, né? Então tem que ter uma noção. E aí, essa entrada da inteligência artificial, muita gente fala até, né? Pô, hoje você não vai precisar mais saber porque você vai ter um chipzinho ali que vai falar, você fala em português, ele já responde em inglês e tudo mais, né? Mas até na última convenção que a gente participou, né? Que a gente tem ali convenções e é conversado muito sobre esse setor educacional, né? Principalmente na área de línguas. E um dos diretores trouxe esse dado, né? Será que as escolas vão acabar, né? E a verdade é que assim, ninguém sabe, né? Ninguém quer opinar, mas sabe que nada vai substituir o presencial. Então, nada vai substituir esse acompanhamento de um professor. Então, a educação ela não vai mudar muito porque a tecnologia vai introduzir, vai fazer um complemento, mas não vai mudar aquele cerne da coisa, né? Que é um aluno e um professor. Sim. Então, para o agronegócio, a gente cada vez mais que vê que está entrando essa parte tecnológica e vai destacar cada vez mais a minoria que estiverem pronto para essa evolução. Exato. É isso que eu tenho para o recado, digamos assim, né? É aquela história, né, Gustavo? A oportunidade ela tá aí para todo mundo, né? Só consegue aproveitar essa oportunidade quem realmente está preparado para ela, né? E muitos acabam chegando, mas eu não preciso porque eu lido ali com o produtor, né? O produtor já... Pô, mas até para você levar a informação pro produtor, às vezes a informação chega no inglês para você. Você precisa traduzir aquilo numa linguagem acessível, não só para o português, mas uma linguagem acessível para transferir aquilo pro produtor rural. Você vai ser um facilitador dele, né? Exatamente. Então, assim, temos que estar preparado para isso, né? O mercado ele está funilando. Exatamente. E essa funilação dos que ficam ali no topo tem as suas... tem a questão de ganhar mais, tem seus benefícios, tem, né, toda essa cadeia de oportunidades que vai vindo ali para quem está no topo, né? As regalias, né? Você escolher o teu cargo e tudo mais. Até agora, lembrando, eu tenho um sobrinho que ele entrou na faculdade já fluente. Ele fez engenharia de produção e foi fazer um estágio, trainee, na verdade. Foi trabalhar de trainee numa cooperativa. Com pouco tempo, menos de um ano, ele formou e já foi efetivado. Assim, claro, tem muitos fatores que corroboraram para isso, mas com certeza o inglês ajudou muito porque é uma cooperativa grande e que mexe com exportação, né? E ele tá num setor que envolve muita mercadoria, matéria-prima, materiais, que ele tem que estar atento, lendo rótulo e tudo mais, e com certeza essa é uma habilidade que exigiu dele e ele teve esse diferencial, né, para fazer a efetivação dele na empresa. Eles conseguem solucionar problemas mais rápido. Né? Exatamente, Essa né? é a grande questão. E com mais eficiência, mais né? Eficiência. Não só em velocidade. Eu comecei, na verdade, a levar o meu curso mais a sério, né, do inglês, lá na faculdade também. Vou até contar essa história. O que acontece? Eu fui para Curitiba para estudar, né? Fui para fazer sistemas de informação, então mais na parte de informática. E, cara... O nosso produtor ali é dessa área. Sistema de informação? Sistema de informação. Aí sim, estamos em casa, então. Vamos conversar a mesma língua aí. E eu sou fissurado até hoje, assim, por essa área, assim, de tecnologia, de computadores, eu cheguei a desenvolver alguns sistemas também, mais a parte web, né? E, cara, artigo, manual das coisas, linguagem de programação, tudo em inglês, né? Aí eu fui... prestar Tava tendo uma grande empresa, uma multinacional, não lembro o nome agora na época. E, cara, foi a sala inteira. E eu levava os caras, né? Fazia trabalho pros caras, fazia atividade. Eu que eu tinha mais tempo mesmo. Carregava os caras. Esse é o resumo da história. Aí chegamos na prova.
conseguimos passar e tal. E a segunda etapa era uma prova de inglês. Você tinha 35 minutos para resolver, tipo, 100 questões. Caraca. Cara, da minha sala ali, acho que foi umas 10, 12 pessoas, assim. Que era... Você trabalhava, era trainee, né? Você trabalhava acho que 4, 5 horas e ganhava, na época, 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, você ganhava tipo R$ 900. Cara, era muito bom. Bom demais. E todo mundo foi, né? Você acredita que os 2, 3 ali que tiveram inglês, eles passaram, mesmo não sabendo quase nada da faculdade, porque eles trabalhavam, tinha uma rotina e tudo mais. Eu não trabalhava, né? E a galera que não soube inglês ficou para trás, não passou. A prova do inglês ela foi classificatória para a próxima etapa. Foi fundamental. Aí eu falei, não, chega de vacilar, né? Chega de perder para cara pior que eu. Porque na faculdade, cara, no termo ali, você fala, pô, vamos fazer tal coisa, sacanagem. desenvolve tal coisa. Eu pegava prova lógica, ia, conseguia fazer. E aí no inglês eu sempre deixei, né? Falava, vamos deixar. Durante a adolescência também eu não me interessei muito. E aí eu fui sentir essa necessidade na faculdade. Aí foi quando eu fui correr atrás. Mas depois de perder uma puta... precisou perder uma oportunidade para poder perder a oportunidade. Correr atrás, tá vendo? E às vezes a gente fala assim, a gente não está perto dos grandes centros. Mas hoje, nossa região ali, né, Dourados, Campo Grande, pô, é que manda no agro, né? Então, a gente direto recebe gente de fora, né, de usina, né, tem muitas informações que tem usinas sendo de fora instaladas aqui na região. É que a gente não para, Gustavo, para prestar atenção, a verdade é essa, mas o inglês ele está presente assim quase que em tudo pra gente, em todo sentido, no agronegócio inclusive. Acabei de dar o exemplo do drone que conversa com você em inglês. Você tá falando aí das empresas que vêm de fora, multinacionais, grandes investidores, né? Às vezes o cara vem aqui e quer um supervisor regional, mas que mora aqui em Dourados, pô. Sim. Ele não vai trazer um supervisor caro lá de São Paulo, lá do Rio, para morar aqui para ser supervisor. Ele vai pegar um cara daqui que conhece a região, conhece a cultura, conhece o produtor, conhece as estradas, conhece tudo, mas ele tem que saber falar inglês. Como é que ele vai conversar com o supervisor dele lá na matriz que é lá em, sei lá, Arkansas, né? A gente teve lá em Nova York. 2, 3 demandas dessas no começo do ano. E Olha aí aí. a gente teve que colocar professor para fazer a tradução. Então, olha aí. E a galera do Canadá veio implementar uma máquina que não lembro qual que era a indústria. Falou, gente, eu preciso de alguém que comunique com os técnicos. Cara, porque... aqui na nossa região eu fui visitar uma fábrica. A gente fala fábrica, mas de ovos, né? Cara, a máquina custa 3 milhões de dólares. Você acha que ela é do Brasil? Foi feita no Brasil? É tudo importado. E para implantar esse equipamento aqui, vem os caras de fora, monta tal. Mas e para operar? Exatamente. Para operar, alguém tem que saber. Fazer um Operar, treinamento. manutenção. Onde que é o treinamento? Normalmente é fora. Você vai lá no país onde ela foi feita, onde ela foi produzida, na indústria, para treinar, para aprender a usar, para trazer o conhecimento e a informação para o Brasil. Como é que você vai sem saber falar inglês? Né? Complica demais. Não dá não? Rapaz. E essa galera aí que tá começando agora, vamos ficar atento, né? Vamos começar a procurar aí as oportunidades aí, não são poucas, né? Temos o caso aqui da Influx, né? A Influx está aqui para nos atender. Sim. Então, o Gustavo está aqui hoje representando a Influx. Eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer, já partindo aí para o nosso encerramento, a tua disponibilidade, vim aqui bater esse papo importante, né? Para essa área do agronegócio. E deixar esse momento aí para você fazer aí a sua publi, seu merchan aí, seu jabazinho aí. Convido o pessoal para conhecer a escola, as metodologias. Legal. Se você quiser falar um pouquinho da metodologia, fica à vontade. Sim. Eu vou pegar um gancho do que a gente estava comentando em relação a própria o ensino nosso lá no ensino médio. Sim, sim. Né? Então, nós fomos ensinados, ou toda a estrutura de ensino mesmo foi para que a gente não conseguisse realmente sair da fluência. Então, muito ali no ensino médio, a gente no máximo chega ao verbo to be. E olha lá. Né? Então, o que a gente vem trazendo a proposta? Né? Uma metodologia prática, mais rápida, para aquelas pessoas que não têm muito tempo para perder.
né? Ou já perderam muito tempo em outros cursos, outra metodologia, ou aprendendo sozinho, acabou não vendo resultado. Então... Foi o meu caso. Há 10 anos, a gente vai completar 10 anos aqui em Dourados, né? Nós somos uma franquia. E a proposta, desde quando eu fui, nesse episódio que eu falei para vocês, que eu não passei no processo seletivo, caso no inglês, eu fui buscar uma escola de inglês. E eu encontrei Influx. Então, ali eu já vi, desde das primeiras aulas, que eu já conseguia produzir, eu já tinha um pouquinho de contato antes, mas estava assim, zero praticamente. Então, eu já fui relembrando aquelas coisinhas, já começando a parte da comunicação mesmo, da conversa, que é o que mais solicita, né? E aí depois eu fui para o ramo ali mais empreendedor, né? Sim. Que eu falei, pô, eu quero abrir uma coisa. Aí eu fui para uma feira de franquias, que eu queria algo de alimentação, e acabei caindo na Influx de novo. E aí a gente começou o relacionamento, falou, ó, a gente tem mercado aqui, né, na região de vocês e tal. E foi a primeira unidade do estado. Você tem mais de uma unidade? Tenho aqui em Campo Grande. Campo Grande. Mas aqui na região tem outras unidades da Influx também. Então temos Maracaju, Ponta Porã, Três Lagoas, acho que são 5 unidades. Três Lagoas, Maracaju, Ponta Porã, Dourados e Campo Grande. Tá bem servido. Tá bem servido. Todas as principais cidades do estado. Eu já ouvi dizer que na Virei talvez já vai ter também, que é uma cidade que já está crescendo bastante, né? Uhum. Então, e a proposta é a seguinte, um inglês rápido, né? Não aqueles inglês de 2, 3 meses, aquelas promessas, né? Milagre também não se faz, né? Não é aqueles milagres, mas é uma promessa de um inglês em nível avançado em menos tempo. Então, o que a gente leva de repente em 5 anos, em 4 anos em metodologias mais tradicionais, a gente vai fazer a promessa de 2 anos e meio e a gente garante isso a um teste internacional, que é uma das coisas que a gente até acabou não falando, mas assim, esse profissional da área do agronegócio, principalmente, ele precisa certificar o nível de inglês dele. Uhum. Né? Então ele está num processo seletivo para uma vaga, por exemplo, de, sei lá, RTV, e exige o inglês. Não adianta ele colocar no currículo e falar assim, eu falo inglês em nível avançado, eu tenho inglês em nível intermediário, né? Porque não tem nenhuma comprovação disso. Uhum. Então, esse teste internacional ele vai comprovar qual é a nota que ele tem e qual o nível que significa. Uhum. Então, no final do curso, a gente garante um nível de domínio da língua inglesa, que significa 700 pontos desse TOEIC, né? Desse teste, né? Que chama TOEIC. Certo. Então, o máximo é 990, e nós garantimos 700 pontos. Então, se ele estuda, né, faz todo o compromisso, está dentro das nossas linhas ali em relação à nota, frequência e tudo mais, e ele não passa ele não tira 700 pontos, ele continua estudando gratuitamente na escola. Então, esse é um compromisso muito sério, porque a gente confia no que a gente vai entregar. Confia no resultado. Confia no resultado. E é o resultado que a pessoa, principalmente da parte profissional, corporativo, é o que o cara precisa. Né? Se eu não me engano, essa semana você postou um story, alguma coisa falando sobre isso, né? Alguns 3 ou 4 alunos aqui da unidade que tiveram Sim, exatamente. Bem Postei bacana. Na semana passada. Um deles foi o que eu contei, que ele estava no Book 5 já, ele entrou no último livro, ele tirou 890, se eu não me engano. 890, 840. E aí, cara, por incrível que pareça, a gente tem muito adolescente que tira mais de 700 pontos. E começaram com a gente lá com 5, 6 anos de idade. Então, hoje a facilidade deles é muito maior, né? Porque o contato está desde recente. Então, hoje ali, a gente tem em torno de uns 30 formandos por semestre. E uma galera consegue uma nota muito boa. Que bacana. Que abre muitas portas, né? Então, é um certificado hoje que é o mais reconhecido, é o mais aceito em todo mundo, né? Uhum. Então, para onde você for, você precisar, de repente, comprovar para uma revista científica, você pode usar o TOEIC como um teste internacional, um teste que vai falar, o Fábio fala inglês e esse é o nível dele. Esse é o teste. Bacana, legal. Então é isso, pessoal. Nós queremos agradecer a tua disponibilidade, Gustavo, você vir aqui bater esse papo, trazer essas informações, né? Esses assuntos que a gente precisa debater, que a gente acha que está muito distante das nossas realidades e que na verdade não, né? É presente no nosso dia a dia. Então, obrigado por você ter vindo aqui hoje, disponibilizado o seu tempo. Valeu. Trazer informação leve, tranquila. Tirar um pouquinho desse peso, dessa carga. Peso, né? da carga, falar assim, cara, eu nunca vou aprender inglês, nossa, é muito chato. Mas, cara, tá tudo talvez relacionado do que a gente viveu lá atrás. Isso. Tem um
uma metodologia nova, algo, abordagem diferente que vai fazer com que você aos pouquinhos ali vá introduzindo. Exatamente. E dá certo, né? Bacana. Então a gente sabe da necessidade e talvez a pessoa não saiba que existe uma nova abordagem para aprender isso daí, né? Novos métodos, novos novos resultados. Assim como a tecnologia no agro também avança, a tecnologia no ensino também. Com certeza. Né? Então a gente tem que estar adaptativo a isso também. E hoje tem muito aplicativo com inteligência artificial, tem muita coisa que a gente serve o aluno no decorrer dessa jornada aí. Legal, legal. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Obrigado aí por vocês aproveitar e dar um presente aqui da escola. Olha também, aí. Né? Temos vários produtos da Influx e essa caneca é colecionável, então você pode, ao decorrer aí do caminho, a Luísa, né, que é a sua filha que estuda, que a gente pode também, tem de várias cores. Muito obrigado. Olha aí, pessoal. Ela... Eu preciso voltar para minhas aulas. Diretamente de Curitiba ela veio. Posso abrir aqui para ver? Pode, fica à vontade. Que coisa mais chique, rapaz. É numa linguagem assim, make a difference, make it happen. Então, faça a diferença. Olha... Muito obrigado. Legal. Muito linda a caneca, ó. As cores da Influx mesmo. Exatamente, muito o verde azul da Influx. Já vou tomar o meu chazinho, meu cappuccino aí nela. Fechou. E quem, né, de repente quiser saber um pouquinho mais, entrar, né, saber mais informações, a gente fica ali na rua Major Capilé, bem próximo do Erasmo Braga, da Pão e Companhia. Então, e as redes sociais? @InfluxDourados, o nosso Instagram, e no Facebook... Influx Dourados, digitou ali, já vai achar também. @Influx Dourados. Influx Dourados. Legal. Se lê Influx, mas se escreve INFLUX, né? Então, em português vai Influx, né? Influx. Mas Influx fica mais bonito. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. Valeu!